Por que a maioria dos cristãos não guarda o sábado? Bem, existem muitas razões pelas quais a maioria dos cristãos não guarda o sábado. Mas de forma resumida, eu gostaria de apresentar 10 razões pelas quais grande parte dos cristãos não faz isso. Primeira razão: a maioria dos cristãos não guarda o sábado porque não entende que Deus instituiu o sábado no 7º dia da criação, como pensam alguns. Vejamos o que diz Gênesis, capítulo 2, versículos 2 a 3. No 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia descansou de todo o seu trabalho. Então, Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. 4 observações devem ser feitas aqui. Primeira, o texto bíblico diz apenas que Deus abençoou e santificou o 7º dia da criação, e não que ele abençoou e santificou todos os 7º dias depois desse dia. Segunda, o texto bíblico apenas descreve o que Deus fez com relação ao 7º dia. Em momento algum, o texto prescreve a observância do sábado ou institui o sábado como um dia a ser guardado. Terceira, nós não vemos nenhum personagem bíblico genesiano, por exemplo, Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó ou José descansando no 7º dia. E quarta, o substantivo sábado não aparece nenhuma vez em todo o livro de Gênesis. Segunda razão: a maioria dos cristãos não guarda o sábado porque a guarda do sábado é um sinal da aliança estabelecida entre Deus e Israel, e não entre Deus e os gentios. Essa verdade pode ser comprovada por meio de 2 fontes. Primeiro, fontes bíblicas. Por exemplo, Êxodo capítulo 31, versículos 12 a 17 e Deuteronômio capítulo 5, versículos 1 a 3, entre tantos e tantos outros textos. E segundo, fontes judaicas extra-bíblicas. O Talmud babilônico, por exemplo, no tratado Sanhedrin 58b, diz que um gentil que observou o sábado está sujeito a receber a pena de morte. Portanto, essas 2 fontes deixam claro que a observância do sábado não se destina aos gentios. Terceira razão: a maioria dos cristãos não guarda o sábado porque o sábado é um dos 613 mandamentos da Torá, conforme o judaísmo. Portanto, quem observa o sábado também deve observar os outros 612 mandamentos ou mitzvot. Acerca dessa observância da lei, Paulo, em Gálatas 2,16, diz o seguinte: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Quarta razão: a maioria dos cristãos não guarda o sábado porque o sábado é considerado uma lei ritual e não moral pelo próprio judaísmo. Segundo o rabino Aryeh Kaplan, o sábado é o único ritual mencionado nos 10 mandamentos. E, de acordo com a Jewish Virtual Library, ou seja, a Biblioteca Virtual Judaica, o Shabat é a única observância ritual instituída nos 10 mandamentos. Por isso, nós gentios não precisamos observar essa lei ritual judaica. Quinta razão: a maioria dos cristãos não guarda o sábado porque o sábado é o único dos 10 mandamentos que não foi repetido no Novo Testamento. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós descobrimos que todos os princípios morais dos 10 mandamentos foram reiterados em suas páginas, exceto o sábado. E por que isso acontece? Porque o sábado, como vimos na razão anterior, segundo o judaísmo, é um princípio ritual e não um princípio moral. Sexta razão: a maioria dos cristãos não guarda o sábado porque o próprio Jesus mostrou a obsolescência do sábado quando comparado com ele próprio, Jesus. Quando lemos os evangelhos e nos deparamos com a maneira com que Jesus costumava lidar com o sábado, nós podemos chegar a uma de 2 conclusões possíveis. Ou Jesus transgrediu a lei moral do sábado e, portanto, pecou, o que seria uma conclusão inadmissível, ou então Jesus mostrou a obsolescência do sábado quando comparado com ele próprio, Jesus.
Essa última perspectiva nos ajuda a entender porque em Mateus 12:8, por exemplo, Jesus disse que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sétima razão. A maioria dos cristãos não guarda o sábado porque entende que o sábado é apenas uma sombra que aponta para uma realidade superior, isto é, Cristo. Em consonância com a razão anterior, Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículos 16 a 17, deixa isso bem claro quando diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua nova, ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Oitava razão. A maioria dos cristãos não guarda o sábado porque o Concílio de Jerusalém, mencionado em Atos 15, cita apenas 4 exigências da antiga aliança que deveriam ser observadas pelos gentios, e entre elas nós não encontramos a guarda do sábado. Veja só as exigências que Atos 15, versículos 28 a 29, prescreve para os gentios. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Primeira, que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos. Segunda, que se abstenham do sangue. Terceira, que se abstenham da carne de animais estrangulados. E quarta, que se abstenham da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo vá bem com vocês. Nona razão. A maioria dos cristãos não guarda o sábado porque entende que não está sob as leis da antiga aliança, mas sim sob a lei de Cristo. Paulo, em 1 Coríntios 9, versículos 20 a 21, explicita essa verdade ao declarar: para os judeus tornei-me judeu a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. 10ª razão. A maioria dos cristãos não guarda o sábado porque não vê nenhum cristão gentil guardando o sábado no Novo Testamento. Quando lemos o Novo Testamento, nós não vemos cristãos gentios guardando o sábado ou realizando cultos aos sábados. Muito pelo contrário, nós encontramos alguns textos bíblicos que mencionam a igreja primitiva reunida no primeiro dia da semana, como por exemplo, Atos 20, versículo 7 e 1 Coríntios 16, versículo 2. Enfim, eu particularmente não vejo nenhum problema em um cristão querer guardar o sábado, desde que essa observância não seja vista, evidentemente, como algo necessário para a salvação. Agora, se essa observância do sábado for vista como possuidora de algum caráter salvífico, então tal observância deve ser rejeitada, visto que ela contraria frontalmente o ensino bíblico da salvação pela graça somente, através da fé somente. É isso. Que Deus te abençoe e até mais.